vamos analisar um tema que tem gerado opiniões muito divididas nos últimos anos: os carros elétricos. Apesar da popularidade e do crescimento que esses veículos tiveram, ainda existem muitas dúvidas e medos que fazem com que algumas pessoas se recusem a fazer a transição para a mobilidade elétrica. Diariamente são lançadas campanhas publicitárias e estratégias para posicionar os carros elétricos como a melhor alternativa para o futuro da mobilidade. Mas por que então ainda tanta gente que não os quer? Para entender essa situação, vamos aprofundar nas principais razões pelas quais muitas pessoas ainda se mostram céticas em relação aos carros elétricos. Alguns afirmam que esses veículos são caros, que suas baterias são problemáticas, que o processo de recarga é complicado, ou que simplesmente não tem a mesma funcionalidade que um carro convencional. Ao longo deste vídeo, vamos desmembrar esses pontos um por um, baseando-nos em dados e perspectivas tanto de defensores quanto de críticos dos carros elétricos. No final, vamos analisar se realmente os carros elétricos representam a solução perfeita que as campanhas de marketing prometem ou se, pelo contrário, ainda tem muito a melhorar para se tornarem uma opção viável para todos. Então, sem mais delongas, vamos começar com essa análise detalhada. 1. O preço. Os carros elétricos são realmente acessíveis. Um dos fatores mais importantes que influenciam a decisão de compra de um carro elétrico é, sem dúvida, o preço, em comparação com os veículos a combustão. Os carros elétricos costumam ter um custo inicial muito mais alto. Isso se deve principalmente ao custo da tecnologia e, em especial, ao das baterias de lítio que são utilizadas para armazenar e fornecer energia. Embora em alguns países existam incentivos governamentais para promover a compra de veículos elétricos, esses incentivos nem sempre conseguem compensar a diferença de preço. Os críticos argumentam que, embora os carros elétricos possam economizar dinheiro a longo prazo em combustível e manutenção, o alto custo inicial é um impedimento para a maioria das pessoas. Isto é especialmente verdadeiro em economias emergentes ou em setores de baixa e média renda da população, onde comprar um carro já representa um investimento significativo. Além disso, o preço das baterias ainda não caiu o suficiente para tornar os carros elétricos acessíveis a todos. No entanto, os defensores dos carros elétricos argumentam que o preço dessas baterias tem diminuído nos últimos anos. E espera-se que continuem a cair conforme a tecnologia avança e a eficiência na produção melhora. Além disso, alguns estudos indicam que após alguns anos os veículos elétricos se pagam devido ao seu baixo custo de operação. Embora isso possa ser verdade, ainda fica a questão de se as pessoas estão dispostas a fazer um investimento inicial tão alto, especialmente se não têm garantias de que recuperarão esse dinheiro no futuro. Então, o preço é realmente uma barreira intransponível para os carros elétricos. Para alguns, sim. Para outros, representa um investimento a longo prazo. No entanto, enquanto o preço dos carros elétricos não se aproximar do dos veículos tradicionais, é pouco provável que se tornem a opção preferida para a maioria dos consumidores. Dos problemas com as baterias. Durabilidade e substituição. Outro dos pontos mais debatidos sobre os carros elétricos é a duração e o custo de substituição das suas baterias. As baterias de lítio, como as que esses veículos utilizam, têm uma vida útil limitada e podem sofrer uma redução de sua capacidade com o tempo. Isso significa que após certos anos ou quilômetros rodados, a autonomia do carro pode diminuir significativamente, o que representa um problema para aqueles que precisam usar seu veículo de forma intensiva. Além disso, o custo de substituir uma bateria de carro elétrico pode ser bastante alto. Por exemplo, em alguns modelos, o custo de uma bateria nova pode ultrapassar os $10.000 americanos, o que é um gasto considerável mesmo para aqueles que estão dispostos a investir em tecnologia limpa. Claro, as empresas de carros elétricos têm tentado resolver esse problema oferecendo garantias de até 8 anos ou 100.000 quilômetros nas baterias, mas ainda existe o medo de que, uma vez que a garantia expire, o custo de manter o veículo seja muito alto. Apesar desses inconvenientes, é importante mencionar que a tecnologia das baterias avançou rapidamente nos últimos anos. Algumas marcas estão trabalhando no desenvolvimento de baterias de estado sólido, que prometem ser mais duráveis, seguras e eficientes. No entanto, essas tecnologias ainda estão em fase de desenvolvimento e não se espera que cheguem ao mercado em massa no curto prazo. Enquanto isso, a preocupação com a durabilidade das baterias continua sendo um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas não estão convencidas a comprar um carro elétrico. 3. A infraestrutura. Infraestrutura de carregamento. Um desafio insuperável. Uma das reclamações mais comuns entre aqueles que avaliaram a opção de comprar um carro elétrico é a falta de infraestrutura de carregamento. Embora em algumas cidades existam cada vez mais estações de carregamento, ainda estamos longe de ter uma rede de carregadores comparável aos postos de gasolina.
Esse problema é especialmente grave em áreas rurais ou afastadas dos grandes centros urbanos, onde é praticamente impossível encontrar um lugar para carregar um carro elétrico. Além disso, o tempo de carregamento é outro fator que preocupa muitos consumidores. Enquanto encher o tanque de um veículo de combustão interna pode levar apenas alguns minutos, carregar a bateria de um carro elétrico pode levar várias horas, especialmente se for usada uma tomada convencional. Embora existam carregadores rápidos que podem reduzir o tempo de carregamento para menos de 1 hora, eles ainda são escassos e costumam estar localizados em lugares específicos que nem sempre são acessíveis a todos. Para quem mora em apartamentos ou não tem acesso a estacionamento privativo, o carregamento em casa também representa um desafio. Em muitos prédios de apartamentos não existe a infraestrutura necessária para instalar carregadores, o que limita enormemente a viabilidade de ter um carro elétrico. Embora alguns países estejam começando a implementar leis que obrigam as novas construções a incluir instalações para o carregamento de veículos elétricos, essas mudanças podem levar anos para se tornarem efetivas e atender às necessidades de todos os motoristas. Apesar desses obstáculos, os defensores dos carros elétricos afirmam que a infraestrutura de carregamento está em constante expansão. E que, com o tempo, vai se tornar tão comum quanto os postos de gasolina. No entanto, a falta de infraestrutura continua sendo uma preocupação legítima que impede que muitas pessoas optem por um carro elétrico. 4. Autonomia e ansiedade de alcance. Outro dos temas recorrentes nas discussões sobre carros elétricos é a autonomia das baterias e a chamada ansiedade de alcance. Embora os modelos mais novos tenham melhorado significativamente em termos de autonomia, muitos carros elétricos ainda têm um alcance limitado em comparação com os veículos a gasolina. Isso pode ser um problema para quem precisa percorrer longas distâncias sem interrupções, já que os carros elétricos exigem tempos de carregamento prolongados para recarregar sua bateria. A ansiedade de alcance se refere à preocupação constante de ficar sem bateria antes de chegar a uma estação de carregamento. Para quem vive em áreas onde as estações de carregamento são escassas, essa ansiedade pode ser uma preocupação real. E um fator determinante na hora de decidir se optar ou não por um carro elétrico. Embora existam aplicativos e serviços que ajudam a planejar rotas para minimizar esse problema, a preocupação persiste. Alguns especialistas sugerem que, à medida que a tecnologia avança e as baterias conseguem armazenar mais energia, a autonomia dos carros elétricos vai melhorar e a ansiedade de alcance vai diminuir. No entanto, enquanto isso não acontecer, a autonomia limitada continuará sendo uma das razões pelas quais muitos consumidores preferem os carros a gasolina. 5. Mitos e realidades. Impacto ambiental e manutenção. Finalmente, é importante analisar um dos temas mais debatidos sobre os carros elétricos: seu impacto ambiental. Embora esses veículos não emitam gases poluentes durante o funcionamento, alguns estudos sugerem que a produção de baterias de lítio tem um alto impacto ambiental, devido à extração de materiais como lítio e cobalto. Além disso, se a eletricidade usada para carregar os carros elétricos vem de fontes não renováveis, como o carvão, o impacto ambiental aumenta significativamente. Por outro lado, a manutenção de um carro elétrico é geralmente mais simples e barata do que a de um veículo de combustão interna, pois eles não têm muitas peças móveis e não exigem trocas de óleo. No entanto, quando surge um problema com a bateria ou com o sistema elétrico, os reparos podem ser caros e exigem técnicos especializados. Em conclusão, os carros elétricos representam uma opção promissora para o futuro da mobilidade, mas ainda enfrentam vários desafios que têm impedido sua adoção em massa. Desde o alto custo inicial e os problemas de infraestrutura até a durabilidade das baterias e a preocupação ambiental, é claro que existem razões válidas pelas quais algumas pessoas ainda preferem os veículos a gasolina. No entanto, à medida que a tecnologia avança e as políticas governamentais apoiam o desenvolvimento da infraestrutura necessária, é possível que os carros elétricos se tornem uma opção cada vez mais acessível e viável.